Tem alguns temas interessantes, como o Eric comentou logo no início, né? IA e cibersegurança são temas aí que já são associados há um bom tempo, pelo menos aqui por nós aqui no Google. Então existem algumas soluções que já utilizam basicamente diz respeito à questão de poderem de fato executar suas tarefas no dia a dia, mas não ter permissões em excesso, porque aquele próprio usuário pode se tornar uma ameaça interna, pode fazer alguma ação não devida, pode até cometer algum erro sem querer, ou até mesmo a preocupação principal é quando aquela conta potencialmente comprometida caia nas mãos aí de um ator malicioso e essa pessoa consiga fazer muito mais coisas dentro daquele ambiente. Um cenário é se uma conta é comprometida e tem permissões bem ajustadas. Aquele hacker não vai conseguir fazer muita coisa na nuvem, talvez vai conseguir visualizar algumas informações. Outro cenário seria quando aquela conta é comprometida e aquela conta tem permissões totalmente abrangentes. Aquele hacker vai poder modificar configurações, exportar dados, alterar algum parâmetro importante ali na nuvem. Um dos temas que a gente usa há bastante tempo, IA, é esse tema de recomendações de permissões de IAM. Então vocês podem ver aqui, eu estou num projeto específico do Google Cloud, um projeto de teste. Eu estou na minha telinha aqui de IAM. Aqui são listados para mim todos os usuários, contas de serviço que podem efetuar tarefas ali, ações naquele projeto. Junto aos nomes dessas contas, a gente tem os roles que essa conta possui e também um insight em relação à segurança. Esses insights normalmente trazem para nós recomendações de troca de permissionamentos. Sempre que houver uma lâmpada nessa coluninha de Security Insights, significa que existe alguma recomendação ativa para aquela conta. Nesse exemplo aqui, a gente está olhando para uma conta de serviço que tem permissões muito abrangentes. Aqui no Google a gente chama essas permissões, por exemplo, de editor, um role chamado de editor que tem permissões basicamente totais ali na nuvem. E eu vejo, obviamente, uma recomendação de troca de permissionamento, porque é um role muito abrangente, não se faz necessário utilizar esse cara em hipótese alguma. A gente não recomenda a utilização desse role, por exemplo. Ao clicar nessa recomendação, a gente vê aqui mais detalhes de quais permissões essa conta tem utilizado nos últimos meses, historicamente falando, para somente duas, que de fato são as permissões que a gente identificou que são as permissões necessárias. Uma delas é essa login log entries.create, ou seja, uma permissão aí de criar entradas de log no nosso ambiente. Todas essas outras que estão em vermelho são permissões que podem ser removidas baseado na nossa análise. Simplesmente com o botão de apply, eu posso aceitar essas recomendações e essas permissões vão ser ajustadas. Então isso é uma das principais features que já existem há mais de ano na plataforma, não tem custo adicional e ajuda muito os clientes a chegarem nesse princípio do menor privilégio. E lá no Command Center que eu mostrei para vocês também, já temos IA generativa. Por exemplo, nessa nova capacidade de simulações de ataque, de priorização de vulnerabilidades, que costuma ser um problema em ambientes, especialmente aí de segurança, que tem um volume muito grande de logs, de detecções, eu posso clicar aqui em uma vulnerabilidade identificada ou em um finding identificado que tenha um score de exposição mais alto, sem entrar em detalhe, mas esse score de exposição nos auxilia a priorizar quais vulnerabilidades eu preciso corrigir. Eu posso ver aqui um mapinha de como esse atacante vindo de fora conseguiria comprometer algum dos recursos do meu ambiente. E o que é interessante aqui seria esse AI Summary, que basicamente é um resumo gerado ali em tempo real, com detalhes de como aquele atacante poderia chegar naquele ambiente. A gente não está se referindo aqui a um texto fixo, algo codificado que vai ser mostrado para todos os clientes, mas sim algo específico para aquele ambiente. Então essas são algumas das formas que AI já existe, está sendo embarcada no Google Cloud, AI generativa aqui no caso do Command Center, e até mesmo no caso ali da nossa solução de WAF, que seria um cara que a gente chama de Cloud Armor, a gente tem capacidades de IA para detecções de anomalias. Também uma breve curiosidade, o Google foi o responsável por bloquear o maior DDoS já registrado na história, que foi recentemente, cerca de 2 meses, com cerca de 398 milhões de requests por segundo. Quem fez a detecção e o bloqueio foi essa solução chamada Cloud Armor, que utiliza machine learning para identificação de padrões estranhos, de acessos anômalos ali na aplicação.
Lembrando que o WAFs muitas vezes funcionam baseado em assinaturas pré-definidas. Aqui a gente está falando de um modelo de machine learning que aprende como a aplicação funciona, aprende acessos àquela aplicação, e em determinado momento a gente identificou um pico de acesso muito alto, com características diferentes, com user agents diferentes, com diferentes geolocalização e assim por diante. Emitiu um alerta, o cliente é notificado e pode escolher fazer o bloqueio com uma regra automaticamente criada baseada nos parâmetros observados pelo WAF. Então aí são algumas características que já vêm embarcadas nas soluções Google Cloud associadas aí a IA. Como eu disse no início, eu vejo que IA vai trazer sim muitos benefícios e ajudar a gente a suprir esse gap aí de profissionais de cibersegurança.